noite, amigos. Que a paz de Jesus esteja conosco, que tenhamos uma noite agradável, serena, de boas reflexões. Conversamos com a nossa amiga Gi e juntos resolvemos trazer hoje para conversarmos sobre um personagem, um espírito, com certeza um dos mais evoluídos que já encarnaram no Brasil. Nós vamos conversar sobre Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo é um espírito, a gente costuma dizer assim, numa licença de linguagem, da esfera crística. Efetivamente é um espírito muito elevado. A gente vai focar esse nosso bate-papo na última encarnação de Eurípides, que se deu aqui no Brasil, mas vale citar de que ele, ao tempo de Jesus encarnado, ele foi Marcos, inclusive estabeleceu contato com o Mestre, num diálogo muito interessante já naquela vida com Jesus. Depois foi discípulo de Inácio de Antioquia. Numa outra encarnação, ele aparece num dos romances de Emmanuel, da série de romances de Emmanuel, que é maravilhosa. Vocês sabem, primeiro há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia e, finalmente, a maior obra da literatura espírita mundial, que é Paulo e Estevão. Quem não leu esse livro, leia, porque é magnífico. E o Eurípides Barçanufo está presente no livro Ave Cristo como Rufo. Foi escravo e foi já naquele tempo, ano 200 e pouco, martirizado em nome de Jesus, naquela perseguição aos cristãos, não é? Depois ele foi Lavater, ou Lavater, eu não sei pronunciar direito, lá na França, né? Um pastor de grande destaque, e também participou efetivamente da codificação do Espiritismo. Algumas mensagens naquelas instruções dos Espíritos foram trazidas por esse espírito Lavater. E finalmente Eurípides Barçanufo aqui no Brasil. A gente vai conversar sobre a conversão de Eurípides ao Espiritismo, é muito interessante. Depois falando de Eurípides como educador e do Colégio Allan Kardec. Quem aqui já foi aquela viagem a Uberaba, Sacramento e tal? Alguém aqui já foi? Legal, né? Visitaram lá o Colégio Allan Kardec, né? Estão com ele na memória aqui, cor-de-rosa, bonito, né? E a gente vai falar também um pouco da atuação de Eurípides como espírita. Então vamos fazer essa viagem. Eurípides nasceu, aliás, motivo da gente ter trazido essa palestra agora em maio também, Eurípides nasceu na última encarnação a 1º de maio de 1880. Filho de Hermógenes Ernesto de Araújo, chamado Senhor Mojico, e de Dona Jerônima Pereira de Almeida, Dona Meca. E é interessante o seguinte, eu quando estava fazendo essa pesquisa, eram 12 filhos, não é? 12 filhos. E como os tempos mudam, a moda na questão de nomes, né? E tem alguns nomes aqui, com todo o respeito, eu vou trazer para vocês, mas é interessante. E olha como eles eram criativos. Olha o nome dos irmãos de Eurípides. O Milton Wilson, o Milton, Eulógio Natal, Venefreda de Menecília, e o marido da Venefreda chamava-se Aristófanes. Outro irmão, Watersildes William, Edirite, Odulfo Vardil, Arísia, e o marido da Arísia chamava-se Aristóginton. Olha, com todo respeito, mas cada nome... Enfim, a família, 12 filhos naquele tempo, né? 1880, aquela época, muitas dificuldades financeiras, e o menino Eurípides também teve problemas até com alimentação e estava frequentemente doente. Iniciou sua educação aos 5 aninhos, coisa muito rara naquele tempo, não é?
Em 1885, o menino estava então com 5 anos, a família mudou-se para um lugarejo ali, quer dizer, o próprio Sacramento tinha apenas 4.000 habitantes, né? E esse lugar era menor ainda, chamado Estação do Cipó, que ficava a 14 quilômetros de Sacramento, zona rural, a cavalo, etc., né? E aí o menino teve que parar um pouco de estudar, porque lá naquele lugar que eles mudaram não tinha escolas. Em 1889, Eurípides estava então com 9 anos, a família retornou a Sacramento e o pai do Eurípides matriculou num colégio famoso ali, o educandário, o Colégio Miranda, o educandário de Sacramento. Eurípides permaneceu ali até 1901, então ele estava com 21 anos, completou os estudos lá, né? Sempre muito ativo, dedicado, demonstrou larga aptidão para as artes, para a literatura, e desde criança também sempre teve muito interesse em auxiliar os pobres, os doentes. Afinal, nós estamos falando da encarnação de um espírito nobre, né? Sempre que podia também estudava livros de medicina. Por quê? Muito preocupado com a saúde da sua mãezinha, da Dona Meca, que tinha alguns problemas, a gente vai falar em seguida. Em 1902, Eurípides viajou com o pai para o Rio de Janeiro, que era então a capital do Brasil, não é? Para continuar os seus estudos e conseguiu entrar na faculdade de medicina. Iria cursar medicina no Rio de Janeiro. Muito feliz por ter entrado na faculdade, retornou a Sacramento e estava lá arrumando as malas, a viagem ia ser ali no dia seguinte, naqueles dias, né? E a sua mãe tem uma nova crise, uma grave crise. Em verdade, Dona Meca sofria de um processo obsessivo muito forte. Só que naquele tempo, evidente, né? O espiritismo nascente, nem se sabia nada a respeito, e a família muito católica, né? Mas era um processo obsessivo. E quando Dona Meca, então, percebendo que o filho estava para partir para o Rio de Janeiro, a crise aumentou, não é? Por causa da separação. Quando Eurípides viu a mãe naquele estado, desistiu imediatamente da viagem e do seu sonho de tornar-se médico. Nunca mais se falou a respeito naquela casa. Ficando então em Sacramento, ele foi vereador entre 1904 e 1910, durante 6 anos, muitas ações em prol da população, porém ele a certa altura renunciou ao mandato. Vocês veem que o mandato é de 4 em 4 anos, ele ficou 6, né? Porque os caras lá da Câmara de Sacramento, naquela gestão, eles queriam fazer uma manobra para prorrogar o mandato. E ele não concordou. Pô, nós fomos eleitos para um determinado tempo, não acho justo prorrogar o mandato sem uma nova eleição. E ele renunciou, como todos fazem hoje em dia com situações assim, né? Não é? A gente não está seguindo aqui nesse bate-papo uma ordem cronológica. Eu estou separando em setores. Estou falando aqui da vida do Eurípides de uma maneira geral, depois a gente vai falar da parte do espiritismo. Como o projeto do rapaz foi frustrado, que ele queria ser médico, não é? Ele, junto com outros colegas, fundou no ano de 1902 o Liceu Sacramentano, uma escola. Então ele, junto com os outros, eram sócios, né? E ele também era professor. E o Liceu Sacramentano já apresentava uma proposta educacional, pedagógica e inovadora, mas longe do que viria a ser o futuro Colégio Allan Kardec. Eurípides estava então com 22 anos, dedicado, muito querido pelos alunos, pelos pais, pelos professores, transmitia nas suas aulas o seu elevado gosto pela arte, era de fato um educador nato. O Liceu Sacramentano crescia muito no conceito geral, qualidade do ensino, que os pais de outras cidades começaram a matricular seus filhos lá, levavam para estudar lá, não é? Bem, vamos falar um pouco agora da conversão de Eurípides ao espiritismo.
Eurípides era católico praticante, efetivamente, tanto é que tão jovem, com 22 anos, ele era presidente do instituto lá, da congregação Vicente de Paulo, que era anexo da igreja local lá de Sacramento, era a entidade que promovia a caridade, que é a vocação ensinada por Vicente de Paulo, né? E ele presidia essa ação junto à igreja. Ele, Eurípides, havia estudado a Bíblia. Mas é um detalhe interessante que vale a pena a gente falar. Nós estamos então no ano de 1902, por aí, exatamente, 1902, né? Ele estava com 22 anos. Então, há 100 e poucos anos atrás, meus amigos, naquele tempo e até pouco tempo atrás, as pessoas comuns eram proibidas de ler a Bíblia. Não sei se vocês sabem disso. Não era proibido o acesso às escrituras. E as missas na Igreja Católica, é claro, o padre celebrava a missa em latim, quer dizer, não podia ler a Bíblia e era em latim, ninguém entendia patavina. E ele ainda ficava de costas para o público, não era assim? O máximo que tinha eram os quadros lá do lado com a via sacra para o fiel mais ou menos entender ali alguma coisa, porque até a missa era em latim. Aliás, a primeira pessoa que passou a celebrar a missa na língua natal foi Jan Hus, 1415 por aí. Jan Hus foi ninguém menos que Allan Kardec. Foi uma das encarnações de Kardec. Foi a primeira pessoa no planeta a traduzir a Bíblia do latim para a língua, no caso a Tchecoslováquia, e também ministrar, celebrar a missa na língua, na tcheca. Foi queimado vivo numa fogueira, no ano de 1415, né? E aí, o Eurípides tinha lido a Bíblia, porque o padre gostava muito dele, uma inteligência reluzente, e o padre chegou e falou assim, dá uma lida aí, mas escondido. Então ele leu clandestinamente, por assim dizer, não é? E quando leu, repito, uma inteligência rara, né? Ele percebeu a distância entre o que diz o Evangelho e a prática da igreja, e as práticas da igreja, os dogmas especialmente. Não estamos aqui para falar mal de nenhuma religião, mas a gente sabe, né? E aí ele teve muita dificuldade também de conciliar o conteúdo do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, que é, meus amigos, o maior discurso já proferido sobre a face da terra, com as práticas da igreja, né? Aliás, sobre o Sermão da Montanha, Mahatma Gandhi, né? Ele, que não era cristão, ele era hindu, né? Hinduísta, e ele dizia o seguinte, eu amo Cristo, mas os cristãos, né? E ele diz o seguinte, o Gandhi, ele falou assim, olha, imaginem que, assim, por um toque de mágica, do dia para a noite, sumissem do planeta todos os livros sagrados, a Bíblia, o Alcorão, o Torá e outros, né? Tudo, sumiu tudo, e todos os códigos civis, os códigos de leis, do planeta todo. Imagina o Gandhi, aí ele fala assim, mas se não se perdesse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Realmente é fantástico. Aquele de nós que não pode ou não quer, né, ler o Evangelho, leia o Sermão da Montanha, 2 ou 3 páginas, é magnífico, está tudo ali. Então o Eurípides tinha lido e ficou meio desconfortável, porque afinal de contas Jesus fala um negócio e, né, a prática não é bem assim. E o Eurípides tinha um tio, Mariano, irmão da dona Meca, da sua mãe, que morava numa fazenda na região ali, na fazenda Santa Maria. E o que aconteceu é que aquele vilarejo, Santa Maria, praticamente todo se tornara espírita, isso no começo do século XX. A doutrina espírita estava no planeta aí há menos de 50 anos. E esse processo acontecia naquele tempo. Como que o espiritismo chegou ao Brasil? É uma curiosidade. Os fazendeiros mais abastados
tinham condição, mandavam seus filhos estudarem na França, em Paris, que era com certeza o país mais desenvolvido naquela época do planeta, né? Então, os filhos daqueles fazendeiros iam estudar em Paris. Chegando lá em Paris, tomaram conhecimento de um tal de espiritismo, a doutrina recém-chegada ao planeta, né? E aí se interessaram por aqueles conceitos, por aqueles princípios. Afinal de contas, o espiritismo é a fé raciocinada, né? Explica as coisas que a gente quer saber. E esses estudantes, quando terminaram seus estudos, voltaram para o Brasil e trouxeram essas obras, as obras da codificação espírita. E se reuniam. Vocês já viram por aí quando a gente fala assim, aí pela rua, fala assim, eu sou espírita. Aí alguém fala assim, mesa branca. Já viram? Né? Sabe o porquê da expressão mesa branca? A impressão que dá no imaginário é que é mais chique, né? Mesa branca é mais top, assim, não é essa a ideia? Mesa branca, então, é mais legal. É pelo seguinte: esses estudantes voltaram para o Brasil e se reuniam nas casas para juntos estudarem as obras da codificação. E eles se reuniam em torno de uma mesa, na sala de uma casa, e normalmente colocava-se sobre a mesa uma toalha branca, exatamente como essa. E aí criou-se esse hábito de falar mesa branca. Por isso, nada mais é do que o espiritismo, o kardecismo. Aliás, outra coisa que a gente costuma falar é o seguinte: eu sou espírita kardecista. É um pleonasmo, né? Porque não existe espírita que não seja kardecista. Óbvio. É que a gente acaba falando isso para colocar, porque todo mundo por aí, com religiões, falo com todo respeito, espiritualistas. Todas as religiões que entendem que a vida continua e que é possível a comunicação com os outros planos espirituais são espiritualistas. Espiritismo é só aquela doutrina codificada por Allan Kardec. Assim como acontece com os nossos irmãos evangélicos, né? Aí falam assim, qual a sua religião? Eu sou evangélico. Aí eu fiquei pensando, sabe, porque fui estudar um pouco o assunto. Evangelho vem do latim evangelium, que quer dizer a boa nova, ou seja, o que Jesus ensinou. O evangelho é isso, né? Então, todo aquele que se diz cristão e que procura estudar um pouco o evangelho, procura seguir dentro das suas possibilidades o que ensina Jesus, é evangélico, não é? Então nós somos evangélicos espíritas, nós, né? Somos evangélicos também. Mas, então, o tio, a Fazenda Santa Maria e os colonos, lá o pessoal, todo mundo havia se convertido ao espiritismo, por causa dessa fé raciocinada, e ali conversando, né? Em que todo mundo é igual, não tinha o fazendeiro, não tinha o peão, né? E o Eurípides gostava muito do tio. E quando o tio vinha para Sacramento, mais ou menos uma vez por mês o tio ia à cidade, o Eurípides pedia para sua mãe arrumar a cama no quarto dele, que ele queria conversar com o tio. Mas, na verdade, ele aproveitava esses encontros, essas ocasiões, brilhante como era, né, para tentar demover o tio daquelas ideias, daquela doutrina do demônio, né? Católico fervoroso, o Eurípides. E as discussões, as conversas ali dos dois entravam pela madrugada dentro. Eurípides, dono de uma cultura invejável, apresentava argumentos brilhantes para o tio, né? O tio, um homem simples, um homem do campo, e ele tinha dificuldades de contra-argumentar com o sobrinho, brilhante, né? Inteligente. E o Mariano, então, muitas vezes se recolhia, ficava em silêncio, ficava quieto, porque tinha dificuldades de discutir. E ele também era um modesto conhecedor do espiritismo, que era nascente no planeta. E dava essa sensação, do tio ficava quieto, dava ao Eurípides a sensação de vitória nessas discussões. Só que no início de 1903, no ano seguinte, o tio Mariano fez uma nova visita a Sacramento e, como de costume,
lá vem o Eurípides com essa conversa de acabar com essa doutrina do demônio, né? Só que naquela noite o tio estava diferente, parecia diferente. Certamente estava lá, intuído, acompanhado pelos mentores, né? E a conversa fluiu, mas o tio se mostrava naquela noite mais confiante, mais seguro. A certa altura, o Eurípides ali argumentando, o tio tirou do bolso do casaco um livro e entregou para o sobrinho e falou assim: dá uma olhada nisso aqui. O que eu não consigo te explicar, você vai ver aqui. O livro era Depois da Morte, de Leon Denis. Leon Denis é um grande seguidor de Allan Kardec. E o Eurípides, com todo o respeito, o tio acabou adormecendo e o Eurípides passou a noite toda lendo. Leu praticamente o livro todo. De manhã, quando o tio acordou, o Eurípides virou para ele e falou assim: tio, muito obrigado, isso aqui é um monumento. A fé raciocinada, naquela lógica que traz a doutrina espírita, o Eurípides ficou impressionado. Ou seja, ele já estava meio assim com o negócio de ter lido lá a Bíblia, o Evangelho, com as práticas, né? E quando viu aquela coisa coerente e lógica, ficou meio tocado. A sua fé na doutrina católica já ficou meio abalada, meio balançada. E o tio falou assim: olha, faz o seguinte, uma hora dessa a gente faz a reunião mediúnica, né? Às sextas-feiras, lá na Fazenda Santa Maria. Vai lá uma hora para conhecer. E o Eurípides descrente, esse negócio de... Você sabe, esse negócio de falar com o espírito é meio complicado mesmo, né? E o Eurípides, então, ficou com muita dúvida. Mas, na sexta-feira 13, na sexta-feira santa... Sexta-feira 13, não, desculpe. Perdão. Vou até beber uma água aqui. Sexta-feira 13 é aquela que dá azar, né? Na sexta-feira santa de 1904, o Eurípides resolveu aceitar o convite e ir lá na reunião. E convidou um amigo, e foram a cavalo. Então é o seguinte, quando ele chegou lá na fazenda, na sala que ia rolar lá a reunião, a sala estava lotada, só tinha 2 lugares. O acaso não existe, né? E aí houve a oração, a abertura e tal. O Eurípides, ele conhecia uma parte dos peões lá, dos colonos da fazenda, né? E tinha um deles lá, um homem muito simples, semi-analfabeto, um oco assim de cultura, nunca tinha saído dali, sabe? Não conhecia o mundo fora, nada, né? E o Eurípides pensou assim, em pensamento, falou assim, ó, eu gostaria que João Evangelista, ninguém menos que o apóstolo João, se manifestasse aqui e desse uma explicação sobre o Sermão da Montanha, pelas bocas do Aristides. Ele pensou, por causa da dúvida, fiz esse negócio ser verdade, vamos ver. Meus amigos, alguns minutos depois, ele ouviu da boca do Aristides uma extraordinária dissertação sobre o Sermão da Montanha. Aquela exposição luminosa, e no final, o Espírito que se manifestava diz assim, paz, João, o evangelista. Ninguém menos que o apóstolo João se manifestou através do Aristides. Ou seja, se havia alguma dúvida no coração do Eurípides, acabou, né? Aí não tem jeito. Ele mesmo teve dificuldade para compreender o Sermão da Montanha, e o Aristides lá, como é que faz? Voltou para Sacramento convertido ao Espiritismo. Imaginem vocês o nível de dificuldades, início do século, até agora. Eu conheço gente que que esconde que é espírita, que não fala publicamente, né? Tem gente que vai com o evangelho embaixo do braço assim, né? Eu morei muitos anos no interior de São Paulo e fazia palestras pela USE numa cidade, razoável do interior, e só tinha uma casa espírita. E aí, até que a casa não era grande como a de vocês, e ia pouca gente. A única na cidade,
E eu pensava assim, poxa vida, mas o que acontece aqui? O pessoal não vai, né? Assistir as palestras, não porque era eu, mas nenhuma. E aí depois em cursos e eventos lá em Ribeirão Preto, que eu morava lá, eu encontrava pessoas da cidade lá, nesses eventos, lá em Ribeirão Preto. Aí conversando, então, sabe por quê? Eles eram comerciantes, pessoas que viviam ali na cidade, e não iam na casa espírita com medo de terem dificuldades no comércio deles, porque a igreja criticava muito, não é? Então até hoje, esse tipo de preconceito, de segregação acontece. Imagina no começo do século XX, há mais de 100 anos atrás, né? E ele passou a ter muita dificuldade, a ponto de que até a família muito católica, ficaram bravos com ele e tudo, e simplesmente todos os pais retiraram os filhos do colégio. E mais, os colegas dele, professores, também foram todos embora. Os móveis foram retirados e o prédio estava sendo requisitado para ser entregue. Muitas dificuldades, quase impossível prosseguir, não é? E numa noite ele estava lá, o Eurípides, muito abatido, sozinho, lá no colégio, não sabendo o que fazer, começou a chorar e proferiu uma prece ardorosa, pedindo uma orientação do que fazer da vida, né? Nesse instante, ele percebe a presença de uma energia, um magnetismo suave, mas poderoso, uma fluidez radiosa assim, e ele se sente impelido. Não havia até então sido manifestada nenhum tipo de mediunidade do Eurípides. Ele tinha acabado de se converter ao espiritismo, e ele se sentiu ali diante daquela vibração que ele recebeu, sentiu-se impelido a escrever. E ele hesitou diante do nome da entidade que se apresentava ali. Mas não resistiu e escreveu mecanicamente. A mensagem dizia assim: não feche as portas da escola. Apague da tabuleta a denominação de liceu sacramentano, que é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. O cara estava quebrado, tudo, ainda vai pôr o nome de Allan Kardec, né? E ela continua: ensine o evangelho de meu filho às quartas-feiras e institua um curso de astronomia. Acobertarei o colégio Allan Kardec sobre o manto do meu amor. E a entidade assinou: Maria, serva do Senhor. Eu iniciei esse papo com vocês aqui falando da estatura, da elevação espiritual de Eurípides. Então logo de cara você vê, chega um João Evangelista, a mãe de Jesus, para ver o padrão, né? Nascia então, a partir daquele momento, o colégio Allan Kardec. A fundação foi a 31 de janeiro de 1907. Acontecia naquele período, eu vou abreviar um pouco essa parte, mas acontecia naquele período uma mudança estrutural no processo pedagógico em Minas Gerais e em São Paulo. E era uma linha que alguns aqui talvez lembrem ou ouviram falar, era uma linha educacional muito dura. Aqueles castigos, né? Que tinha que ficar ajoelhado no milho num canto, a palmatória e coisas desse tipo, né? A educação se moldava por esse caminho. E ele, Eurípides, foi uma coisa completamente diferente, com liberdade, podendo conversar, respeitando o aluno como espírito imortal. Sabe, eu falei agora à tarde numa outra casa aqui e lembrei do seguinte: nós, em geral, eu estou falando nós, me incluo nessa situação, a gente esquece que somos espíritos imortais. A gente vive a vida e passa pelas nossas dificuldades, porque ninguém aqui encarnou a passeio, todos temos dificuldades. Você pode morar num palácio, numa tapera, ter um corpo com uma saúde perfeita ou com graves deficiências.
Todos aqui passamos por dificuldades. Afinal, exceto dos grandes missionários, esse é um mundo de provas e expiações, e ninguém está livre delas, não é? Só que, se nós lembrássemos e olhássemos para as dificuldades da vida, lembrando que temos uma eternidade pela frente, eternidade não tem fim. Eu pergunto a vocês, respeitando todas as nossas dificuldades, que elas são reais, e devem ser tratadas com respeito, com carinho, com boa vontade, com dedicação e com seriedade, não é? Mas, de que tamanho fica o nosso grande problema de hoje perante a eternidade que temos pela frente? Se você olhar desse prisma de espírito imortal, muda um pouco o foco, né? Você vai cuidar com respeito da dificuldade, do problema, porém, a vida não vai acabar nessa. Não é verdade? A gente tem que estar, sempre que possível, lembrando disso. Somos espíritos imortais. Significa que jamais morreremos. E a vida continua. E o Eurípides conseguia tratar com os alunos com esse prisma. O homem integral, espírito, perispírito e corpo. E muitas vezes, meus irmãos, aquele bebezinho que está ali num berço é um espírito muito mais velho que nós, mais experiente, mais sábio. E a gente está lá, gugu, acho que ele fica pensando, né? Eu tô brincando, mas é o seguinte, sabe que a encarnação se completa aos 7 anos. Quanto menorzinho a criança, mais bebê, ele está muito mais no plano espiritual do que aqui. Nesse lance do carrinho ali, você está ali assim, pode ver que o bebê normalmente está olhando do lado assim, ele está vendo os espíritos que estão todos em volta, né? Ele está mais no plano espiritual. Esse processo encarnatório vai se completando e por volta dos 7 anos. E o Eurípides conseguia ver os espíritos dessa maneira. E ele deixou de lado aquela disciplina autoritária, né? A relação era mais leve, com liberdade, autonomia, diálogo, afeto. Nunca foi fiscalizador, controlador. As aulas duravam conforme a necessidade do assunto, sabe? Conforme o conteúdo, durava mais, durava menos, um bate-papo e muitas tarefas, muitas coisas práticas. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar de um colégio em Portugal, chamado Colégio da Ponte. É a escola mais respeitada no mundo, em Lisboa. Colégio da Ponte, depois vocês deem uma olhada nisso. Referência mundial de estilo pedagógico, de modelo pedagógico. Alguns anos atrás, o diretor dessa escola da Ponte veio visitar aqui o Brasil. E a Folha de São Paulo fez uma entrevista com esse homem, né? Discutindo sobre o colégio. E ele falou o seguinte, olha, vocês brasileiros muitas vezes não respeitam o passado, o que vocês têm aqui. Toda a pedagogia do Colégio da Ponte é inspirada em Eurípides Barçanufo. E é mesmo, pode pesquisar, pode verificar essa entrevista, põe na Colégio da Ponte, diretor, entrevista, Folha de São Paulo, e ele falou isso, né? E lamentavelmente, o modelo implantado por Eurípides Barçanufo há pouco mais de 100 anos, nem entre os espíritas vingou, porque a gente não tem colégios espíritas, né? Quando eu falo colégio espírita, não é no sentido de enfiar a goela abaixo a doutrina espírita, mas o modelo pedagógico de espírito, de liberdade. Às quartas-feiras, como indicou Maria, tinha as aulas do Evangelho. O Evangelho, né? E também o Livro dos Espíritos, eles estudavam. Mas eram aulas abertas à população e não obrigatórias. Porque às vezes os pais não queriam, então não era obrigatório. E no final dessas aulas das quartas-feiras do Evangelho, Eurípides pronunciava sempre uma comovedora oração e na hora da oração se manifestavam pela sua mediunidade alguns espíritos, como era comum, Joana d'Arc, Paulo de Tarso, Pedro, Filipe e vai por aí. O cara não era fraco não, viu?
E essas aulas, como ela prometeu, contavam sempre com a proteção e com o carinho de Maria Santíssima. E o estudo era tão cuidadoso que, para vocês terem uma ideia, nos últimos 3 anos, eles estudaram apenas o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque uma coisa interessante na questão das obras espíritas, as 5 obras do que se chama do Pentateuco kardeciano, as 5 obras básicas, elas não são para ser lidas, devem ser estudadas. De preferência em grupo, sabe? Não é como a gente lê um romance que você vai passar batido por uma série de circunstâncias, mas tudo bem. Você pegou o Livro dos Espíritos, o Evangelho, por exemplo, é para você estudar frequentemente. O Divaldo Pereira Franco, o nosso querido Divaldo, desde os 20 anos ele estuda o Livro dos Espíritos sempre, sempre, sempre. Tem uma casa espírita que eu falo lá em Bertioga, já há 15 anos que eu falo lá, e é sempre o Evangelho segundo o Espiritismo na sequência, não é? Mas sempre que você se debruça sobre uma passagem do Evangelho, você tem um outro olhar. Digamos que hoje você leia lá, estude a parábola dos talentos. Tá bom, você entendeu lá, o cara deu 5 moedas para um, 2 para outro, entendeu lá, né? E pegou um pouco da mensagem. Se você se debruçar sobre essa mesma parábola daqui a 1 ano, você já é outra pessoa. E você vai ter um outro olhar, melhor, mais avançado. E assim vai, esses estudos estarão conosco, essas parábolas, os ensinos de Jesus estarão conosco para tudo sempre. E eles sempre serão atuais. Instituiu também o curso de astronomia, como recomendou Maria, porque estudar o universo nos aproxima de Deus, né? Porque tem muita gente aí que ainda defende que só existe vida na Terra, né? Ou seja, Deus criou o universo infinito, com bilhões, bilhões, bilhões de astros, só para que os casais, nas noites de lua cheia, ficassem admirando, né? Não serve para nada, né? Ah, por favor, né? Isso não atende à lógica, né? O universo dá uma ideia de Deus. Toda a pedagogia do Eurípides era leve. Os pressupostos lá do Colégio da Ponte, como eu disse, são todas baseadas em Eurípides Barçanufo. A partir de 1905, a família do Eurípides também começou a aceitar as ideias espíritas, pelo comportamento dele e tudo mais, não é? E fundaram um grupo espírita, um centro espírita, chamado Esperança e Caridade. Ao mesmo tempo, Eurípides abriu uma farmácia homeopática e atendia as pessoas e dava o receituário de homeopatia gratuitamente, é claro. E Eurípides foi um dos precursores da homeopatia no Brasil. Vamos falar um pouquinho agora da mediunidade de Eurípides, que é uma coisa interessantíssima. Vocês sabem que quando eu comecei no Espiritismo, logo no início, quando eu via uma pessoa que era médium, né, eu ficava assim, meu Deus, eu estou diante de um semideus, né? Essa pessoa fala com os espíritos, recebe, ouve, vê, escreve o que eles dizem, é um ser superior, né? Estudando um pouco mais, eu fui vendo que não é bem assim. O que acontece é o seguinte, falo isso com todo o respeito, com todo o amor, mas o fato é que lá no nosso planejamento encarnatório, quando estamos no plano espiritual, aí você vai definir como será a sua próxima vida, e entre outras situações, dado a grande quantidade de débitos que em geral todos temos, débitos com as leis divinas, às vezes, em vez de você passar por determinadas privações, provações, expiações mais violentas, há uma sugestão, uma opção. Olha, faz o seguinte, você não precisa reencarnar sem uma perna ou não sei o que, não, né? Vamos fazer o seguinte, desenvolve a mediunidade. Você não quer trabalhar na mediunidade com Jesus? A mediunidade só serve para a prática do bem. Fora disso é desvio. E aí você então nesse planejamento entra em acordo e reencarna com essa missão,
com essa característica. E o tipo de mediunidade que a pessoa vai desenvolver aqui é programada lá, não é acaso. Tem aqui no meio do cérebro, aqui no meio da cabeça, na altura das orelhas, lá no centro, uma glândula chamada glândula pineal, ou epífise, como alguns chamam, e a medicina dos homens entendia até pouco tempo que essa glândula só tinha função até cerca de 19 anos, que é até quando há o crescimento do corpo, né? Mas na verdade essa glândula, ela funciona como uma espécie de plugue com o plano maior. É a tomada de conexão. E o tipo de mediunidade que a pessoa vai desenvolver é programada e definida fisicamente. Tem uns cristalzinhos lá nessa glândula que definem o padrão, ou como será a mediunidade. Aquele vai ter audição, o outro vidência, psicografia, etc, etc. São muitos. O Eurípides tinha praticamente todas. Cura, ele tinha mediunidade de cura, audição, vidência, psicografia, intuição e bicorporeidade. Mediunidade, sabe o que é essa? Quase ninguém sabe, é difícil. Imaginem vocês, bicorporeidade é o seguinte: ele tinha a capacidade de desdobrar o corpo. Ou seja, ele ficava aqui quietinho aqui nessa mesa, esse corpo aqui, né? E aí era materializado um outro corpo, que no espiritismo chama-se agênere, material também, e podia se deslocar. Ele tinha essa mediunidade. Tanto é que certa feita, porque era o seguinte, os alunos começaram já a se acostumar com ele. Professor, a mesinha lá na sala de aula e tal, ele sentava, às vezes ficava meio quietinho assim, os alunos falavam assim, o Sr. Eurípides já foi. Né? E ele se ausentou um tempinho lá, daí a pouco voltou, descrevendo para os alunos, que falou, eu estive lá no Castelo de Versalhes agora, lá na França, em Paris, lá perto, né? E descreveu para os alunos um tratado histórico que tinha sido acabado de assinar. Então, ele deixava o corpo físico ali e se materializava noutra condição. Certa feita aconteceu o seguinte, ele está lá dando aula, aí ele falou assim para os alunos, olha, está subindo a escada aqui do colégio, está chegando aqui um senhor, ele virá bater aqui na porta da sala e vocês levantem-se. Antigamente tinha esse hábito. Será que é o meu? Que medo. Não, não é. É o alarme de alguém. Aí, ele falou, o homem vai bater aqui na porta, vocês levantem-se, que havia esse hábito antigamente. O homem chegou apavorado, abriu a porta, falou, Sr. Eurípides, o senhor vem comigo agora. O homem morava numa região rural, longe lá do centro da cidade, e acontece o seguinte, a esposa estava dando à luz. Só que o parto complicadíssimo, a parteira não conseguia resolver, e o Eurípides, além de tudo, ele fazia vários atendimentos e realizava muitos partos. E a fama dele seguiu por aquela região, e o homem no desespero, não acontecia o nascimento, ele com medo de perder a esposa e a criança, pegou o cavalo e foi que nem um doido para Sacramento buscar o doutor Eurípides, né? Entrou apavorado na sala, o senhor vem comigo. E ele falou assim, fica calmo, fica tranquilo, sua esposa, eu já estive lá, sua esposa deu à luz a uma linda criança, está tudo bem, pode voltar em paz, não precisa nem correr. O homem falou, mas como? Porque o caminho, aqueles atalhos ali eram um só, né? Ele veio correndo e não cruzou com o seu Eurípides, né? Enfim, mas diante da autoridade moral do Eurípides Barçanufo, o homem voltou para casa, né? Chegou lá, está a esposa na cama lá, com o bebê no colo, feliz da vida ali. Falou assim, deu tudo certo, o senhor Eurípides já esteve aqui. É mole? Ele ficou lá, o corpo, mas se materializou. Você sabe que não é o foco aqui da nossa exposição,
Isso merece um estudo mais acurado, mas eu posso assegurar para vocês. Jesus foi crucificado e colocado naquela tumba, não é? E aí vocês vão se lembrar, para quem ele apareceu 3 dias depois, pela primeira vez? Quem falou? Johnny. Maria Madalena. Isso mostra a estatura moral desse espírito, né? Já fiz há anos atrás uma palestra aqui sobre Madalena, quem sabe a gente faça de novo. Mas enfim. E aí Jesus se apareceu para Madalena e depois ela foi lá, anunciou para os apóstolos que estavam reunidos lá, não sabiam o que fazer da vida, porque o mestre tinha morrido, e aí ele aparece lá. Não teve aquele lance do Tomé, do ver para quê, que ele quis tocar, né? Meus amigos, aquele corpo que foi tocado era um agênere, era Jesus materializado pela sua vontade, e não era o corpo físico que foi crucificado. Por isso que essa história de ressurreição é muito questionável. Aliás, esses dias me peguei pensando sobre o seguinte, muitos defendem a ressurreição, né? Que a ressurreição é esse corpo que nós temos hoje, não é isso? Aí vai morrer, desculpa dar essa notícia, vai morrer, né? Eu também. Aí vai virar pó, não vai? De um jeito ou de outro, ou enterrado ou cremado, já era. O corpo já era, né? Bom, se você fosse basear nessas doutrinas que tem maioria aqui no Brasil, aí vai acontecer, uns defendem que vai ficar dormindo, esperando o juízo final, né? Haja cama, né? Porque, meu Deus. Aí, e outros que vai ficar acordado e tal, tudo bem. Né? Fica essa discussão que nem eles se entendem. Muito bem, legal, veio o juízo final, né? Aí, dona Clara, vem aqui, vamos ver aqui a senhora. Bom, aí a pessoa vai ressuscitar, não é isso? Tá bom, se desencarnou com 5 anos, ou se desencarnou com 90, qual o corpo que vai ressuscitar, o de 5 ou de 90? Se a pessoa nasceu com uma grave deficiência física, é aquele que vai ressuscitar? Para, né? Não atende ao raciocínio lógico, né? Bom, e o Eurípides então tinha essa mediunidade da bicorporeidade, entre outras. Espíritos que se manifestaram pela sua mediunidade: Sócrates, Platão, Pitágoras, Maria, mãe de Jesus, como já vimos, Maria Madalena, João Batista, João Evangelista, Pedro, Tiago, Mateus, Lucas, Paulo de Tarso, Ismael, o grande governador, o coordenador espiritual do nosso planeta, Vitor Hugo, Tiradentes e muitos outros. E assim, meus amigos, o grande missionário, o apóstolo do Cristo, foi vitimado pela gripe espanhola. Lá pelos anos 18, 20, tivemos a gripe espanhola, que milhões de pessoas desencarnaram, e ele não teve a menor dúvida, se enfiou lá no meio dos doentes e carregava para cá e para lá. As pessoas falavam: mas Eurípides, você vai contrair essa gripe, você vai morrer. E aconteceu. Vitimado pela gripe espanhola, ele desencarnou em 1º de novembro de 1918. Estava com apenas 38 anos. Como educador, criou a primeira escola espírita do Brasil, com esses princípios pedagógicos inovadores. Como espírita, uma contribuição inestimável, e ele cuida de muitas casas espíritas, do movimento espírita em geral, né? Trabalho, dedicação ao próximo, enfim, uma honra para nós brasileiros termos recebido a encarnação desse nobre espírito. Que Deus abençoe e até uma próxima vez.